Bom, então boa noite, né? Mais uma vez. Então, como eu estava dizendo antes de começar a gravação, a gente vai ver então hoje a quinta aula das 7 aulas dos fundamentos de pedologia, né? Mas essa aula ela tem relação principalmente com a terceira e com a quarta aula, que é a aula sobre a questão da hereditariedade, né, das funções psicológicas elementares, e a famosa quarta aula, né, do problema do meio, onde está o conceito de vivência, né, é um conceito muito importante. Então, eu vou deixar o link, né, aqui no chat. Depois eu coloco lá de novo. Mas já está lá na biblioteca, tá? Do Discord. Tem uma lista, né, uma playlist do YouTube, de um outro grupo de estudos que eu conduzi, e que lá tem, né, as 4 primeiras, a discussão, a apresentação e discussão das 4 primeiras aulas. Tá? Eu recomendo de vocês darem uma olhada lá depois. Tá? Bom, então, eu vou começar aqui a apresentação, deixa eu compartilhar com vocês. É uma apresentação relativamente curta, lembrando que durante a apresentação eu não consigo ver o chat, tá? Mas vocês estão vendo a apresentação? Apareceu aí para vocês? Alguém só Parece. confirma. Tá bom, obrigado. Então, o nome do texto é Leis Gerais do Desenvolvimento Psicológico da Criança, né? Lembrando, né, do nosso encontro sobre o método, né, que lei, o que é uma lei geral? Lei geral, para o Vygotsky, não é uma lei imutável, eterna, da natureza, né? Não. Uma lei geral é uma abstração de uma relação de causalidade. Então, quando ele traz aqui leis gerais do desenvolvimento psicológico da criança, ele vai tentar trazer, olha, quais são os movimentos, quais são as causalidades, as relações de causalidade desse desenvolvimento, né? Bom, então, retomando algumas questões, né? O que é desenvolvimento para o Vygotsky? Tá? Isso ele vai trabalhar principalmente na primeira aula desse livro, né? Desenvolvimento é mudança, mas não necessariamente é um progresso linear, sempre para algo mais complexo e sempre adicionando alguma coisa. Por exemplo, falando de desenvolvimento motor. A criança, a gente sabe que ela vai começar a controlar um pouco o corpo, vai engatinhar, vai andar e etc. Né? Então, ela muda a forma como ela se locomove. Isso é desenvolvimento. Mas quando ela passa a andar, o andar se desenvolve, o engatinhar se degenera, por assim dizer, involui, né? Ele passa a deixar de existir. Mesmo que nós adultos a gente até engatinhe, o engatinhar para a gente não tem a mesma função, a gente não usa, né, do mesma forma, né, que a criança, né? Então, o desenvolvimento, ele pode ser algo se tornar mais complexo, algo se fragmentar, né? A mudança das relações, né, que é um ponto muito importante que a gente vai ver, né? Pode significar, né, o que a gente chama na literatura da psicologia contemporânea, né, transtornos, necessidades especiais, aprendizado, enfim, mudanças, né? Então, desenvolvimento é mudança, tá? Não necessariamente para melhor e não necessariamente um progresso, tá? Essa é a primeira questão. A segunda questão é que o Vygotsky ele vai diferenciar, então, entre dois tipos de funções. As funções psicológicas elementares, mais hereditárias, entre aspas, né? Por que entre aspas? Porque
mesmo essas funções que têm um peso dos genes, né, da genética, da hereditariedade maior, a gente sabe que esses genes esses são regulados basicamente pela relação com o meio, né? Mas eles são meio que pré-programados, né? Então, desenvolvimento do corpo, né, da gente ter determinadas estruturas, então, as estruturas do cérebro, a formação de cordas vocais, do aparelho auditivo, né, do sistema nervoso e assim por diante, né? Outro tipo de função são umas funções psicológicas superiores, né, culturais, né? Por que culturais? Porque elas são relações sociais internalizadas, né? Então, por exemplo, a gente nasce, né, com as estruturas de cordas vocais, a estrutura da boca, do nariz, da laringe, da faringe, etc. A área de Broca, a área de Broman. E isso nos permite desenvolver a fala. E a gente nasce até com alguns reflexos, né, de emitir alguns sons, né, então de choro e etc. Mas se uma criança, né, a gente coloca uma criança, ela se desenvolve no Brasil, provavelmente ela vai falar português. Se a gente pegar a mesma criança, né, e ela for cuidada, por exemplo, na China, talvez ela fale mandarim, né, e assim por diante. Ou seja, a fala ela não está nos genes, ela está no ambiente, está na cultura, né? Então, todas as funções tipicamente humanas, né? Então, a fala, o pensamento, né, ou inteligência, ou como eu prefiro chamar, né, capacidade de resolução de problemas, memória voluntária, atenção voluntária, escrita, todas essas funções, elas têm origem social. Então, as funções mais simples, por assim dizer, como o próprio nome já diz, elementares, são hereditárias. As funções psicológicas superiores são culturais, são sociais, né? E as funções psicológicas superiores surgem das mudanças de relações entre as funções elementares. É como se as funções psicológicas elementares fossem os átomos e as funções psicológicas superiores são as moléculas. Então, não é uma função nova que surge, né? Neurônios novos que surgem no cérebro, ou conjuntos novos de neurônios que surgem no cérebro, mas são relações entre os diferentes núcleos, né, os diferentes sistemas. E por isso mesmo, né, por ser toda uma questão complexa, né, e essas funções terem origens e desenvolvimentos diferentes, o Vygotsky ele vai dizer, olha, não existe uma lei geral, né, uma explicação geral, uma descrição de relação de causa geral que abarque todos os aspectos do desenvolvimento humano. Então, a famosa lei do desenvolvimento do Vygotsky, que na verdade, é uma lei do Janet, né, que toda função psicológica superior aparece no desenvolvimento duas vezes. Primeiramente, como relação interpsicológica, ou seja, entre pessoas, e depois como relação intrapsicológica, entre funções psicológicas. Essa lei é uma lei geral do desenvolvimento, mas das funções psicológicas superiores. Não se refere ao desenvolvimento das funções psicológicas elementares. Então, da memória involuntária, dos reflexos, essa lei não se refere a isso, né? Então, esse é um primeiro ponto. Um outro ponto o sistema psicológico, ele é muito complexo. Então, ele não vai se desenvolver de forma homogênea, todas as funções não vão se desenvolver da mesma forma, na mesma quantidade, na mesma qualidade, ao mesmo tempo. Nem fisicamente isso acontece com a gente, né? Então, o bebê ele nasce com um cabeção e com braços e pernas pequenos.
né? A cabeça, ela cresce, mas proporcionalmente aos braços e às pernas, ela cresce muito menos, né? Então, da mesma forma, diferentes funções vão se desenvolver de diferentes maneiras, né? Em tempos diferentes, né? Então, né, o desenvolvimento humano, ele não é algo homogêneo, não é algo igual, né? Então é algo complexo, é algo mutável, né? E que vai variar muito de função para função, ok? Bom, uma outra questão que eu acho que é importante trazer é a questão da personalidade, né? Então, o que, que é personalidade pro Vygotsky, né? Então, aqui, no desenvolvimento da personalidade, se alteram e crescem apenas certas funções psicológicas, mas principalmente mudam as correlações entre elas, pois existe uma especificidade no sistema de relações entre as funções para cada etapa etária. Na passagem de uma idade para outra, muda, em primeiro lugar, o sistema de relação entre as funções, e o desenvolvimento de cada função em separado depende do sistema em que ela se desenvolve. Ou seja, isso está principalmente em outro livro, né? Está no História do Desenvolvimento das Funções Mentais Superiores, que personalidade para o Vygotsky é sinônimo de sistema psicológico. A personalidade é como se configura o sistema psicológico num determinado momento. A personalidade é o resultado de todo o desenvolvimento histórico-cultural de uma pessoa, né? Então, nesse sentido, a criança, ela já nasce com um determinado sistema psicológico, né, basicamente ali de funções elementares, indiferenciadas, que a gente vai ver um pouco mais para frente. E esse sistema psicológico, então, ele vai se desenvolver até a sua morte. Então, não são traços inatos, né, ou um sistema que, a partir do momento que adquire determinada característica, ele não muda mais, né? Não, a personalidade, ela muda durante toda a vida. É claro, né, que principalmente a partir da adolescência, né, com a grande complexidade desse sistema psicológico, as mudanças, né, elas são cada vez mais difíceis e mais complexas, né? Diferente, por exemplo, né, da psicanálise clássica freudiana, em que, principalmente na forma como se resolve o complexo de Édipo na primeira infância, que se determina a estrutura da personalidade. Então, não é isso para o Vygotsky. Também não é a ideia de personalidade do Piaget, que para o Piaget, personalidade é o conceito de si que a pessoa desenvolve na adolescência. Também não é isso. E outros conceitos de personalidade, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente lê personalidade, a gente tem que entender como sistema psicológico. E aí, aqui eu trago ainda mais uma questão de não confundir personalidade com um conceito que a gente usa muito hoje em dia na histórico-cultural também, que é o conceito de identidade. Esse conceito ele ainda não está presente na obra do Vygotsky, aparece em alguns textos do Luria com a ideia de autoconsciência, que é o quê? A imagem que eu tenho de mim e do outro, né? E que essa imagem de mim surge da imagem que o outro tem de mim, né? O Luria tem um texto muito interessante sobre pesquisando a autoconsciência no Uzbequistão, né? Então, essa identidade, ela parece mais estável porque socialmente a gente tende a tratar as pessoas como a gente enxerga elas e as pessoas da mesma forma, então isso cria uma certa estabilidade. Mas essa é uma imagem, né? É uma imagem social, né? Então, a personalidade, por assim dizer, é a forma como a gente de fato se relaciona com o meio. É a forma como de fato se apresentam a minha fala, o meu pensamento, minha memória voluntária, etc.
A identidade é como eu me enxergo, como as pessoas se enxergam. Vejam que, geralmente, no senso comum, a gente confunde essas coisas, trata personalidade e identidade como coisas iguais e, geralmente, inclusive, inatas, né? Como se a pessoa nascesse com certos traços de personalidade, por assim dizer, né? Certas características e que isso acompanhasse a pessoa até o fim da sua vida, né? Então, não é isso. Bom, então, falar aqui agora, mais propriamente do desenvolvimento das funções, né? Então, o bebê ele já nasce com consciência. Para o Vygotsky, a questão não é se o bebê tem consciência ou não, se o bebê tem personalidade ou não. Não é essa a pergunta. A pergunta do Vygotsky é como que é essa consciência, como que é essa personalidade, né? Então, para o Vygotsky, né, quando o bebê nasce, já tem ali, né, as funções elementares já estão ali, né? Então, a memória involuntária, a atenção involuntária, né, a percepção, mas todas essas funções, elas estão indiferenciadas, né? E elas não são voluntárias, né? Não são ainda funções psicológicas superiores. Então, essas funções começam a se diferenciar, né? E disso, então, elas começam a se desenvolver, né? Então, ele traz até o exemplo de que, mais uma vez, o exemplo motor, né? O bebê muito pequeno, quando ele vai pegar algo, ele não reage só com a mão, ele reage com o corpo inteiro. A mesma coisa se ele vai se afastar de algo, ele não afasta só a mão, ele tenta se afastar como um todo, né? Então, ele arqueia as costas, a cabeça, os pés, as mãos, é tudo. Depois vai se diferenciando as ações dos pés, as ações das mãos, as ações da cabeça e assim por diante, né? Hoje em dia, né, é até interessante, nós sabemos, coisa que na época o Vygotsky não tinha como saber, né, dos movimentos de growth, né, de crescimento e de pruning, de poda neuronal. Então a gente sabe que, inclusive o bebê tem a moleira por causa disso, tem um crescimento encefálico do cérebro muito grande, né? Não só crescem, né, os neurônios, etc., mas surgem muitas sinapses, né? Muitas conexões. E logo em seguida, né, ao fim aí da primeira infância, o excesso de conexões, as conexões que não são muito utilizadas, elas sofrem uma poda, elas são cortadas, né? Que tem relação, então, com essa indiferenciação, né? Já que você tem muitas conexões, você não tem as áreas trabalhando, né, de forma tão autônoma assim, né? Tem muitas áreas afetando umas às outras, ao mesmo tempo, né, depois você tem uma poda, né, em que você começa a ter as especializações, você começa a ter a caracterização das funções psicológicas. Inclusive, as teorias mais recentes sobre as causas do autismo parecem estar relacionadas, né, a esses processos, principalmente os processos de poda neuronal, né? Mas ainda não se entende direito como, por quê, né? Nós sabemos que tem um grau hereditário grande, né? Mas é algo bem complexo. Bom, então Vygotsky vai dizer desse conjunto indiferenciado de funções, né? Uma função, ela vai se diferenciar e ela vai tomar um papel central nesse sistema, né? No sistema psicológico, na personalidade, é o que o Vygotsky vai chamar de percepção afetiva. Veja que, como ainda não se diferenciou afeto, né, emoção,
de percepção, né, os dois estão juntos, né? Então, a capacidade de resolver problemas do bebê está relacionada a essa percepção, né? A sua exploração do meio está relacionada a essa percepção. A sua fala, e quando eu estou dizendo fala aqui, ainda não é a fala verbal, tá? A fala aqui no sentido de murmúrios, né, os choros, né, também está relacionado à percepção imediata, mesma coisa a memória, né? Então, inicialmente, né, surge então essa percepção, a percepção se destaca, né, a percepção afetiva se destaca, se diferencia e se desenvolve mais, e as outras funções passam a se desenvolver em relação à percepção. Então, disso, a gente tem a primeira lei, tá, que está na página 101 do livro, que é a seguinte: em cada etapa etária, diferentes funções em distintos graus estão separadas da consciência como um todo e são diferenciados internamente em diferentes graus. O que ele está querendo dizer para a gente? Quando ele diz aqui estão separadas, é no sentido que elas se destacam, não que assim, elas estão desconectadas das outras. Não é isso, tá? Todas as funções estão relacionadas umas com as outras no sistema psicológico, mas ela está mais elevada numa hierarquia das funções psicológicas. Então, o sistema psicológico, ele é hierarquizado, né? Então, inicialmente, quem vai estar no topo dessa hierarquia, organizando as demais funções? A percepção afetiva. Depois passa a ser a memória, né? Depois, né, a diferentes formas de linguagem e assim por diante, né? E vejam que essas funções, então, elas vão se desenvolver de forma diferente e vão se relacionar de formas diferentes. Então, quando a percepção afetiva tem uma importância maior nessa primeira infância, que seria que para a gente ter um, né, a gente está muito acostumado com as fases piagetianas. Se a gente fosse falar de fases piagetianas, a gente estaria falando aqui do começo do sensório motor, tá? Essa percepção afetiva, né? Então a memória vai se desenvolver? Vai, mas vai se desenvolver em relação a essa percepção afetiva, né? A linguagem, né? Essa linguagem que eu falei, essa linguagem não verbal, né? Essa linguagem, né, dos grunhidos, né? A gente vê as mães e os bebês se comunicando. Vai depender também dessa percepção afetiva, e assim por diante, né? Atenção, e assim por diante, né? E cada uma dessas funções vai, né, se desenvolver em relação às outras de formas diferentes. Aí, né, o Vygotsky vai trazer para a gente, então, uma segunda lei, né, que quando a gente tem esse destaque, né, quando uma função, ela sobe na hierarquia, por assim dizer, né, essa separação, esse destaque, né, significa uma alteração da atividade da consciência como um todo. Então, ocorre não apenas a distinção, a diferenciação de uma dada função. Graças a uma função que se destacou, a consciência em sua totalidade adquire uma estrutura nova, um novo tipo de atividade. Graças a essa predominância em cada etapa etária, surge para uma certa idade um sistema específico de relações interfuncionais. Aqui, para quem já conhece um pouco de histórico cultural, o Vygotsky está falando da neoformação, tá? Então, a neoformação é quando surge uma nova função, né, no caso das funções psicológicas superiores, ou elas se organizam de uma forma diferente, de tal forma que a consciência
né, ela funciona diferentemente. A consciência é como se fosse, na histórico-cultural, uma espécie de holograma de suprassunção, né? Ela é o resultado da relação de todas as funções psicológicas num determinado momento, né? Então, se cada função psicológica fosse um átomo, a molécula seria consciência, né? Eu sei que eu já usei esse exemplo para as próprias funções psicológicas, né? Mas eu acho que dá para ter uma ideia um pouco, né? Então, se a gente muda as relações entre as funções, a própria consciência muda. Então, a criança muito pequena, a gente percebe, mesmo externamente, a gente percebe que a relação dela com o mundo, a forma como ela tem ciência de si, do mundo, muda de quando ela é um bebê, de quando ela está na primeira infância, quando ela está na segunda infância, quando ela está na adolescência, quando ela está na vida adulta, né? E essas mudanças nas relações se dão também, principalmente na forma da atividade, de como a criança age no mundo, né? Então, inclusive nos textos, né, que eu já indiquei lá do Elkhorn, né, o Psicologia do Jogo, e o Leontiev, é a partir dessa ideia do Vygotsky que eles vão trazer a ideia de atividade principal. Ou seja, em determinadas idades, existe uma atividade da criança que ela é organizadora e promotora do desenvolvimento, né? Então, a percepção num primeiro momento, a brincadeira e o jogo simbólico logo em seguida, né, a atividade escolar, o estudo, depois o trabalho e assim por diante, né? Então, em cada idade, nós temos relações, né, entre as funções diferentes. Aqui eu vou aproveitar para falar um pouco sobre essa questão da idade, né? Mesmo com Piaget, as idades não são fixas, ao contrário do que as pessoas costumam pregar, né? Porque essas idades, no Vygotsky, elas não são inatas. Então, assim, a gente fala, tem a crise do 1 ano, a crise dos 3 anos, a crise dos 7 anos, a crise da puberdade. Essas crises vão sempre acontecer nessas idades? Não. Principalmente por quê? Principalmente porque a crise, sua forma e seu conteúdo dependem das relações sociais. Então, por exemplo, uma criança que não frequenta a escola não vai passar pela crise provocada pela escola, a crise dos 7 anos. Né? É, né? Então, é um contrassenso a gente dizer que as funções psicológicas superiores, elas têm origem social, mas fixar as idades. O que acontece? As primeiras crises, como elas são crises relacionadas a questões muito importantes e presentes, né, na maioria, se não todas as sociedades humanas, né, então, a fala, né, a questão da comunicação, a questão das atividades laborais, do trabalho, né, de exploração do meio ambiente, né, trazem essas questões da crise, né, mas elas não são inatas, não são naturais, né. Então, é possível que em sociedades futuras ou em sociedades anteriores, as crises, né, fossem muito diferentes, né? Então, quando a gente fala de idade também, aqui é muito importante a gente retomar a primeira aula e a quarta aula, que o Vygotsky vai deixar bem claro que quando a gente fala de idade em pedologia, né, ou em psicologia infantil, no caso, a gente não está falando de uma idade cronológica universal.
A gente está falando de uma idade de desenvolvimento da criança em específico, né? Uma idade relativa, não uma idade absoluta, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né, para não transformar, não retirar o materialismo histórico dialético, né, e transformar, né, tirar a psicologia concreta, o materialismo do Vygotsky, e ao universalizar de forma ahistórica, atemporal, o desenvolvimento, a gente transformar o Vygotsky num autor idealista sem relação com a realidade. E aí nós temos, então, a terceira lei, né? Então, a terceira lei, né, o Vygotsky vai colocar aqui, a função dominante na consciência se encontra em condições benéficas máximas de seu desenvolvimento, pois todas as outras formas de atividade da consciência parecem servi-la. Isso possibilita a diferenciação interna da própria função. Em cada período, a função dominante realiza um desenvolvimento intenso ao máximo, não apenas em comparação com as demais funções no mesmo período, mas também em comparação com a sua própria história anterior e posterior, né? Aqui, mais uma vez, a gente tem que tomar cuidado, né, para não naturalizar o desenvolvimento. Então, quando o Vygotsky está colocando aqui, olha, tem as condições máximas de seu desenvolvimento, é que as necessidades do ambiente e a forma como as funções psicológicas se organizam e se relacionam possibilitam, nesta dupla relação entre as funções em si e as funções de um meio, né, possibilitam o máximo desenvolvimento dessa função. Ou seja, a situação social de desenvolvimento possibilitam o desenvolvimento máximo dessa função, né? Então, em idades diferentes, determinadas funções, né, por conta de como nós nos relacionamos com as crianças, de como nós organizamos o ambiente dessas crianças, essas funções vão ter um desenvolvimento maior, né? Então, na primeira infância, né, principalmente aí no que a gente chama piagetianamente falando de sensório motor, o início do sensório motor, é o quê? A tal da percepção afetiva, né? Logo em seguida, né, nós temos o quê? A memória. Mas como assim a memória? Bom, é a fase de desenvolvimento muito grande da linguagem, né? A gente está falando aqui, para a gente tentar, né, que já que é mais conhecido de muita gente, falando novamente das fases piagetianas, equivalente a aproximadamente do sensor, do pré-operatório, né? A criança está memorizando as palavras, está descobrindo o nome das coisas. E qual que é a principal atividade da criança nessa idade? A brincadeira de faz de conta, né? Atividade simbólica. O que, que é a imaginação, né? Que é a função que mais se desenvolve nessa fase, né? É a memória criativa, não? Que vai servir de base para todo o desenvolvimento da abstração, né? Vai servir de base para o desenvolvimento da escrita, desenvolvimento dos conceitos, né? E assim por diante, né? E aí a criança entra na escola, qual que é a função daí, né? A escrita, né? Enfim, né? Então, vejam então que essa relação com o meio que vai proporcionar o desenvolvimento dessa função e que está relacionada a uma certa atividade que ela vai se desenvolver ao máximo naquele período. Então, assim, não é que a imaginação, ela não se desenvolve antes e não se desenvolve depois, mas o seu grau maior de desenvolvimento, né, é nesse período
pré-escolar, né, da educação infantil hoje em dia, né? Se a gente pegar, por exemplo, vou fazer uma comparação com o desenvolvimento da sexualidade. A gente sabe que desde que a criança nasce, né, começa a se desenvolver as questões sexuais, né, a questão dos órgãos genitais, etc. Mas qual que é o período de maior desenvolvimento da questão da sexualidade? Na puberdade. A gente ainda se desenvolve sexualmente depois e se desenvolve sexualmente antes, mas não se compara com a complexidade, com a quantidade e qualidade do desenvolvimento na puberdade, né? Então é disso que o Vygotsky está falando. Vai ter determinados momentos que determinadas funções vão se desenvolver mais. E nem todas as funções vão ter um momento desses. Vão ter funções que elas não vão ter um momento de maior predominância, mas elas vão estar sempre se desenvolvendo em relação a essas funções mais centrais, por assim dizer. Uhum. Bom, mas é só isso? Não, né? Como é que eu troquei sem querer, eu troquei de página. Então, antes de ir para a última função, o Vygotsky ele nos dá um alerta, né? Para a última função não, para a última lei. Então, bom, a passagem de um sistema para outro transcorre de forma diferente e mais complexa do que a passagem da indiferenciação da vida da consciência isenta de qualquer sistema para um sistema primário definido. Em todas as idades posteriores, uma nova função se desenvolve e começa a ocupar uma situação dominante por meio da função anterior. Então, essas três primeiras leis que a gente conversou, elas explicam muito bem, principalmente a primeira fase do desenvolvimento, né, em que surge, toma a centralidade de um sistema indiferenciado ainda, né, da percepção afetiva. Mas, quando, por exemplo, quando a memória passa a ter um papel mais central, essa memória, ela não surge do nada, né? Ela não simplesmente né, não surge ali, toma o lugar simplesmente da percepção, né? Então, é necessário uma nova lei para explicar isso, para explicar como, já havendo uma função psicológica que organiza as demais, né, que está num nível hierárquico maior que as demais, né, que tem uma centralidade no sistema psicológico, na personalidade. Então, Vygotsky ele vai trazer a quarta e última lei de hoje, né, que é a seguinte: o processo seguinte de diferenciação funcional da consciência ocorre não pelo caminho direto do surgimento de uma nova função dominante e de um novo sistema de relações interfuncionais a ela correspondente, mas pelo caminho da reestruturação do sistema antigo e de sua transformação num novo sistema. Além disso, quanto mais diferenciado for o sistema da consciência em que ocorre a reestruturação, mais complexamente transcorre o processo de reestruturação do sistema antigo em novo. Só um momentinho. O que o Vygotsky está trazendo para a gente? Olha, não surge do nada uma nova função. Ela surge da mudança da relação entre as funções. Então, é da relação entre memória e percepção que a memória, ela se desenvolve e no desenvolvimento da memória, ela passa a tomar o lugar da percepção na organização das demais funções. Logo em seguida, né, as diferentes formas de linguagem passam a tomar esse mesmo papel, né? Então, a fala, por exemplo, passa a ter um papel muito grande na reestruturação de todo o sistema psicológico, né? Depois, na escola, a escrita
né, que é uma outra forma de linguagem, passa a ter esse papel no lugar da fala. Mas a escrita surge a partir da fala, né, e das relações com a fala. Né, os textos do Luria sobre o desenvolvimento da linguagem escrita, né, o Vygotsky também tem textos muito bons sobre o desenvolvimento da linguagem escrita que vão trazer essas questões para a gente, né. E vejam que aqui tem algumas questões importantes. Naturalmente entre aspas, né? Então, na nossa vida social, as nossas relações sociais, elas têm uma determinada qualidade, um determinado nível. Apenas com a organização intencional do meio que nós conseguimos deixar essas relações sociais mais complexas, permitindo um desenvolvimento mais complexo. Ou seja, basicamente, apenas através da educação formal que o homem desenvolve todo o seu potencial. É nesse sentido que o Vygotsky vai dizer em vários textos, né, que a boa educação é a educação que se adianta ao desenvolvimento, né? Então, socialmente, né, nas nossas relações com a nossa família, com o nosso trabalho, nós vamos ter determinados tipos de relações que vão implicar em determinados tipos de funções psicológicas e um determinado tipo de sistema psicológico. O que, em termos de, por exemplo, em termos de pensamento, em termos de linguagem, é o que a gente chama de complexos, né? Na teoria histórico-cultural, né? Ou pseudoconceito, ou, né, para traduzir um pouco para quem ainda não leu os textos do Vygotsky sobre isso, mais ou menos o equivalente piagetiano, muito mais ou menos, tá? Aqui é só para dar um exemplo mesmo. Operatório concreto. O operatório formal, ele necessita de atividades, né, que exijam graus maiores de abstração e de conceitos científicos, né? Então, os verdadeiros conceitos, eles somente vão surgir não apenas das relações cotidianas, né, mas vão surgir das relações socialmente estruturadas intencionalmente, surgem da escola. Então, a sociedade precisa intencionalmente criar situações sociais de desenvolvimento, né? E quanto mais complexo nós queremos esse desenvolvimento, mais complexo tem que ser essa situação social de desenvolvimento. A gente vê isso muito claramente, né? A gente vê que o ensino superior, ele é mais complexo que o ensino básico, né? E que, por exemplo, a pós-graduação, né, especialização, mestrado, doutorado, são mais complexos do que a graduação. Exigem uma complexidade maior, exigem muito mais esforço para que ocorra esse desenvolvimento, né? Para reestruturar esse sistema, né? Então, aqui, inclusive, já finalizando, a gente vê que quando a gente deixa esse sistema com pouca organização, por exemplo, o novo ensino médio, do ponto de vista da histórico-cultural, é um crime, porque você faz justamente o contrário. Você desregula a educação, você deixa de ter uma intencionalidade coerente na educação e fica vulnerável aos ditames imediatos do meio social, às relações sociais mais cotidianas. Ou seja, do ponto de vista da histórico-cultural, você diminui a possibilidade de desenvolvimento,
Isso fica muito claro, né, a partir dessas leis, né? Então, se a gente quer que as crianças e os jovens se desenvolvam, a gente tem que complexificar e não simplificar o sistema educacional, né? Mas aí a gente entra nos porquês desse, desse sistema, né, e tudo mais. Pessoal, eu vou então parar a gravação para a gente fazer as discussões, tá ok? Só um momentinho. Ah, e para quem está assistindo a gente, então eu vou colocar na descrição o link para as outras aulas. Um momentinho.